É o poder, é o poder, é o poder da ostentação. Fala, Xeratanga! Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para dar aquela força em relação ao teu conteúdo de vestibular. Mas antes da gente começar, a gente gostaria de reforçar aquele velho pedido que a gente sempre faz para vocês e é fundamental vocês escutarem esse nosso pedido. Qual é o pedido? Assista o vídeo até o final, compartilha, os nossos vídeos, pede para os teus amigos se inscrever, para eles ativarem o sininho, para receberem notificações sobre novos vídeos, cara. A gente precisa do teu apoio nesse momento. Isso é para o crescimento do canal. Na verdade, esse trabalho só é possível com o apoio de vocês. Então, cara, dê essa força pra gente, que a gente precisa muito de ti nesse momento. Agora nós vamos começar com outro assunto importantíssimo para a tua prova de vestibular. Que assunto é esse, professor? É o Max Weber. Na verdade, esse vídeo sobre o Max Weber que nós vamos falar hoje corresponde à continuidade de um outro vídeo que já foi postado aqui no canal. Então, você que não assistiu, vai lá, assiste o vídeo, que ele é muito importante para a tua prova, cara. Fica de olho que você não pode dar esse vacilo de não assistir o vídeo que já foi postado, mas assiste os outros vídeos também para dar força para a gente. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar do poder. Por isso que eu comecei cantando sobre o poder. O que é o poder, professor? Ou seja, o que é o poder segundo a visão do Max Weber? O que é o poder para o Max Weber, professor? O poder para o Max Weber nada mais é do que a possibilidade, a probabilidade de eu impor a minha vontade dentro de uma relação. Ou seja, toda vez que existe a possibilidade de alguém me obedecer, automaticamente eu tenho poder. Ou seja, a minha capacidade de influenciar o outro, tá? De alguma maneira eu vou influenciar o outro. Então isso é o poder. Talvez tu não consiga perceber isso no teu dia a dia. E aí eu quero que tu perceba isso no teu dia a dia, porque o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, ele só faz sentido se a gente começar a perceber ele no nosso dia a dia. Então, como é que tu consegue perceber o poder no teu dia a dia? Eu tenho certeza que alguma vez da tua vida, a tua mãe estava lá na sala ou algum canto conversando com alguém, de repente tu apareceu por lá todo buchudo, todo tripudo, tentando atrapalhar a conversa da tua mãe. E aí ela deu aquela olhada para ti, super educada, super gentil. Ela estava com a visita, ela olhou para ti. Aí tu rapidola foi, saiu. Então, a partir do momento que ela dá aquela olhada para ti e que tu sai, ela está exercendo um poder sobre você, ou seja, ela está te influenciando a tomar uma determinada decisão. E aí, por que eu estou te falando esse exemplo de poder de uma forma bem simplória? Porque tu tem que entender que o poder dentro da sociedade, ele acontece através do discurso, ele acontece, no caso, através da violência, através da imposição, ou seja, de uma forma forçada. Pode acontecer dessa maneira que o poder ele pode ser colocado dentro da sociedade ou dentro das nossas relações. Isso é o poder, que é diferente no caso de dominação. Por exemplo, se existe a probabilidade de alguém me influenciar, isso é poder. Mas se eu obedeço àquele sujeito, então já não é mais o poder. É uma coisa chamada o quê? De dominação. Então a dominação é quando eu obedeço. Se você obedece a sua mãe constantemente, aí sim eu tenho uma dominação. E aí, segundo Max Weber, dentro da sociedade, existem 3 tipos de dominações específicas. A dominação racional legal, a dominação que nós vamos chamar no caso tradicional e a dominação carismática. Repetindo, dominação racional legal, dominação tradicional e a dominação carismática. Exemplos para vocês aí, tá? Quais exemplos eu posso dar para vocês relacionado a esse tipo de dominação? Vamos começar pela racional legal. Quando é que ocorre a dominação racional legal? Primeiro, segue o exemplo lá e anota, escreve aí o que eu vou te falar. A racional legal é quando o meu comportamento ele é orientado pelas normas jurídicas de uma sociedade. Ou seja, toda vez que o meu comportamento ele é pautado, ou que eu obedeço às leis dentro de um Estado, dentro de uma sociedade, o que está acontecendo ali? Uma dominação racional legal. E aí, quem são as pessoas que representam esse tipo de dominação racional legal dentro da sociedade? Nós podemos ter o prefeito, o presidente, vamos dizer até o professor dentro da sala de aula, porque por uma questão de legalidade, você é obrigado a respeitar o professor. Então, só repetindo, toda vez que o meu comportamento ele é pautado a partir das regras jurídicas de uma sociedade, está acontecendo o quê?
a dominação racional legal, e você não deve esquecer esse detalhe, por favor, porque também você pode utilizar esses argumentos na tua redação. Outro tipo de dominação é a dominação tradicional, ou seja, é quando a tradição ela acaba determinando e influenciando o meu comportamento, exercendo um poder, no caso, sobre mim ou sobre a minha pessoa. Você não deve esquecer esse detalhe. Vamos pegar um exemplo de dominação no caso tradicional. Por exemplo, as famílias que até hoje, ou as pessoas que conseguem enxergar a família real enquanto algo positivo. E aí, vamos tomar como exemplo a população lá da Inglaterra, que sente a necessidade e gosta, no caso, de manter e protege a família real. E aí eu tenho uma dominação o quê? Tradicional. Não só o exemplo da família real pode, né, cair aí bacana para ti, mas como também as famílias patriarcais. Ainda existem aquelas famílias que o pai manda e desmanda, que é uma relação hoje que já não é muito comum, né, mas que acaba acontecendo dentro da sociedade, que aí é uma dominação tradicional. Um outro tipo de dominação tradicional são, no caso, determinados políticos. Como assim determinados políticos, professor? Determinados políticos exercem influência sobre as pessoas, mantêm uma relação de poder. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, não votam na família Sarney, do Maranhão? Quantas e quantas pessoas não votam na família Magalhães, lá da Bahia? Quantas e quantas pessoas, por exemplo, não votam na família Barbalho, aqui do estado do Pará? Então, quando eu tenho essa tradição, e que essa tradição acaba norteando o meu comportamento, é dominação tradicional. Agora, nós vamos passar para um outro tipo de dominação, que é a dominação carismática. O que é a dominação carismática, professor? É quando uma determinada pessoa, um determinado sujeito ou indivíduo, ele tem um determinado carisma, e aí é um carisma dele, exerce influência, ou seja, exerce um poder sobre o meu comportamento. Ocorre ali uma dominação. Um exemplo disso daí, professor, cara, um exemplo muito claro disso, eu adoro, por exemplo, a questão do carnaval. E o carnaval é um dos melhores, né, momentos para a gente reparar no nosso dia a dia como é que ocorre o tipo de dominação carismática. Poxa, cara, no carnaval vem um determinado cantor, na maioria das cidades brasileiras são assim, vem um determinado cantor, e aí o pobre, o sujeito, o indivíduo, ele paga para correr atrás de caminhão. Além dele pagar para correr atrás de caminhão, ele ainda é fã do cara. Ou seja, o cantor que está ali exerce uma dominação carismática sobre ele. Os sujeitos, os indivíduos, aí eu vou ter líderes políticos também, gente que gosta, por exemplo, do Fidel Castro, gente que gosta do Che Guevara, gente, por exemplo, que gosta do Lula. Maninho, não adianta você falar mal do Lula para um lulista. Não adianta. Você vai falar, vai brigar, vai perder a amizade, ele vai continuar lulista. Né? Não adianta você, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, chegar e falar mal do Bolsonaro para um bolsonarista. Cara, se tu falar para ele, olha, Bolsonaro é isso, é aquilo, o que ele vai falar? Não, tu tá errado, mito. E aí ele vai falar mito para sempre. E aí tu vai ficar brigando com ele. Quer queira, quer não, Lula, Bolsonaro, outros líderes, ele exerce uma dominação sobre as pessoas. Da mesma maneira como, por exemplo, eu sou fã do Papa Francisco. E aí o Papa Francisco exerce uma dominação carismática sobre a minha pessoa. Olha só, o quanto é bacana você utilizar esses elementos aí do Marx e Weber, esses conceitos de dominação dentro da tua prova. Não só para resolver a prova de sociologia, como também para você utilizar como argumento na tua redação. Então, queridos, a gente fechou aqui o conceito de dominação e o poder da interpretação do Marx e Weber. A gente vai continuar com o Marx e Weber em um outro vídeo. E, maninho, dê essa força pra gente, continua ajudando a gente, compartilhando nossos vídeos, curtindo e chamando teus amigos para se inscrever. Um abração do Deus da Amazônia. Valeu, cara.